Shalom, povo, shalom, homem de Deus, mulher de Deus. Muito legal estar com vocês aqui mais um dia, mais uma noite. Estávamos com saudade, né, Pê? Tivemos alguns contratempos, né? Mas cabe a nós, estamos aqui de novo, graças a Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade. E vamos tocar mais uma noite, né? Mais uma reunião do Projeto Alfa, né? Esse projeto que tem o intuito, né, de trazer sabedoria para que você possa crescer, né, no seu relacionamento com Deus, mas também com a sua esposa, com a sua família, com a sua parentela, em todas as áreas da sua vida, né, Pedro? Graças a Deus, queridões. Fala, Constelação. Saudade, rapaziada. Nós estamos juntos aqui. A todos que nos assistem, tanto homens quanto mulheres, na noite desse dia. Estamos dando prosseguimento ao nosso segundo módulo. Hoje nós estamos dando prosseguimento ao segundo módulo da nossa jornada de autoconhecimento para promover ferramentas, né, para que você desenvolva as suas competências à luz da palavra de Deus e se torne a cada dia um homem melhor, um teleios, como diz a palavra que o Marcelo vai ler agora aí, que é o nosso texto base para o nosso projeto Alfa. É isso aí, galera. Esse texto está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 17, né? Que é a palavra base que norteia esse projeto, o projeto Alfa, que diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o intuito desse projeto, né? A gente possa crescer também no conhecimento, porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então você que está adquirindo conhecimento, nós estamos adquirindo conhecimento, né? É uma troca de favores, é uma troca de conhecimento, e que você possa, nessa noite, né, aprender bastante com o tema que a gente vai falar aqui nessa noite, né, Pedro? Graças a Deus. E é bem peculiar porque o tema que nós vamos entrar nesse segundo módulo tem muito a ver com o homem, tem muito a ver com o ser humano e com o aperfeiçoamento do ser humano. Conhecer essa... Eu não posso chamar de máquina, né? Nós não somos uma máquina. Nós somos muito mais do que uma máquina. Nós somos o maior projeto de engenharia já criado na humanidade, no universo. Não existe nada mais perfeito, não existe nada mais complexo, não existe nada mais grandioso do que o ser humano. E Deus nos criou assim. Deus nos fez desta maneira, para que por meio da contemplação da nossa complexidade, nós possamos imaginar a grandeza do Criador. Quem é o ser que nos criou com tamanha sutileza e grandeza? Então, nós vamos estar falando sobre antropologia cristã, né, Marcelo? É isso aí, AP. Para quem não sabe, né, a antropologia é o estudo, né, que estuda o homem, estuda a característica dos homens, né? Mas nós vamos nos basear naquilo que a palavra de Deus, daquilo que o próprio Deus fala ao nosso respeito, né? Nós fomos criados um pouco menores que os anjos, né? É isso. Então, né, nós somos uma, como o AP falou, né, uma criação, né, que o próprio Deus nos criou como imagem e semelhança dele, né? Então nós vamos adentrar e nos aprofundar sobre a antropologia nessa noite. Queridos, eu vou dar um pouco assim, um pouquinho mais de luz, né, sobre o que o Marcelo está falando, porque na ciência eles vão definir a antropologia como a área de estudos das áreas humanas que pretende investigar as origens, as características do ser humano, da maneira mais ampla possível. Ou seja, a antropologia é a ferramenta que a ciência usa para se aprofundar cada vez mais no conhecimento do homem, né? Tanto na sua parte biológica, tanto na sua parte social, quanto na sua parte cultural. Então, o homem ele usa a antropologia para adquirir um autoconhecimento. É uma busca, o homem buscando conhecer o próprio homem. Mas muitas vezes a ciência, principalmente nesse nosso século, né, a partir do século 20, 21, houve uma ruptura entre praticamente ciência e religião, né, a sociedade, as mentes pensantes, as mentes influentes das nações, elas fizeram um esforço muito grande
para expulsar Deus do meio, né? Para tirar Deus do meio do governo. O homem quis assumir o seu próprio governo e, por isso, há muita dificuldade hoje de um aperfeiçoamento no conhecimento da antropologia mediante o homem. Porém, nós estamos aqui, porque nós não somos cientistas, nós não somos antropólogos, amém? E nós não estamos aqui visando trazer muitas coisas pautadas na ciência, mas nós vamos falar um pouco da estrutura humana, da estrutura do ser humano, da estrutura do homem, baseado na palavra de Deus, Sim. no manual do Criador. Por isso nós podemos dizer o que vamos falar aqui, não é? Sem nenhum rótulo científico, sem nenhum rótulo acadêmico, mas nós vamos falar sobre antropologia cristã ou antropologia bíblica. Vamos tentar, não de maneira plenamente aprofundada também, mas vamos falar um pouco sobre essa estrutura humana, sobre aquilo que a Bíblia diz sobre o homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus. É isso aí, AP. Nada melhor do que eu trazer o Criador, né, para a gente poder debater e conversar sobre esse assunto nessa noite, né, AP? Porque ele nos criou, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o nosso interior, né, e nada melhor do que a palavra dele, daquilo que ele nos deixou como norte, como um texto base, para que a gente possa se aprofundar nesse tema, né? A antropologia é algo tão atual, né? Que hoje em dia querem distorcer até o que a ciência diz, até aquilo que o homem diz sobre o próprio homem, né? Hoje há essa distorção, né? Então, assim, é muito interessante, é muito importante nessa noite a gente entender, né? E Deus trazer a revelação divina dele sobre esse tema, para que nós não sejamos mais enganados, não sejamos mais iludidos, e para que a gente não acredite tudo aquilo que fala a nosso respeito, a respeito do homem, né? Então, assim, é muito legal esse tema, é muito interessante, né? E que você possa sair daqui, né, sem nenhum tipo de dúvida daquilo que nós iremos falar nessa noite. Como você mesmo falou, é, a mentalidade da sociedade pós-moderna, né, que nós estamos vivendo, uma sociedade que se intitula pós-modernidade, estamos na pós-modernidade. E na pós-modernidade, as pessoas elas têm muitas dificuldades com modelos, têm muitas dificuldades com verdade, né? A pós-modernidade ela não nega que exista uma verdade, ou certo ou errado. A pós-modernidade simplesmente ela acha que existem várias verdades, né? E eu louvo a Deus porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele fez questão de há 2000 anos atrás ele deixar uma frase ecoando para todo mundo ouvir e que foi registrada nas Escrituras em João 10:10. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Então, quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A palavra de Deus é a verdade. Então, para o mundo pós-moderno, esta mensagem ela pode ter muito confronto, tem muito conflito, mas para nós que estamos em Cristo, que sabemos que a palavra de Deus é a única verdade inerrante da humanidade, nós estamos tranquilos para seguir o nosso caminho, os nossos estudos e buscando cada vez mais nos aperfeiçoarmos para estarmos aptos ao encontro com Cristo. É isso aí, AP. Né? E conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né, AP? Então, assim, o próprio Cristo, né, que é a verdade, que trouxe essa palavra sobre as nossas vidas, é Ele que declara, é Ele que diz quem nós somos, né, como Ele nos criou. Nós aí andamos, nossas crianças, nossa juventude, elas são bombardeadas de que você pode ser aquilo que você deseja ser. Realmente você pode ser aquilo que você quer ser, mas Deus ele tem algo sobre a tua vida. Existe um projeto dele, existe a verdade dele, né? Ele criou a quem você é hoje, foi ele que criou, né? Então o mundo ele não tem essa capacidade de distorcer aquilo que Deus fala sobre a teu respeito, né? E aí, quando ele nos criou, né? Quando ele criou a humanidade lá no início de tudo, ele nos criou corpo, alma e espírito.
Sim, Correto, AP? sim, Corpo, sim. alma e espírito. Então, assim, ele nos criou, ele sabe, ele tem um molde, um modelo do homem como a imagem e semelhança dele. E nós vamos destrinchar nisso nessa aula, né, AP? Nessa noite, falando um pouco sobre, né, essa trindade aí que ele nos criou, né, AP? É, eu vou ler aqui com vocês o Salmo 139, para a gente dar início aí a essa jornada. Salmo 139 vai dizer o seguinte, no versículo de número 13, se eu não me engano: Tu formastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Que maravilha, né? O salmista, esse aqui, querido, ele foi escrito praticamente há 3.000 anos atrás. O salmista trouxe essa verdade, esse conhecimento científico Tão atual, né, tão AP? atual, né? E traz isso para nós, que nós fomos formados de maneira extraordinária no ventre da nossa mãe. O Senhor nos criou de maneira extraordinária, de maneira exclusiva, né? Segundo a palavra de Deus, em quem nós acreditamos e lançamos toda a nossa fé e credibilidade, ela diz que todos os seres foram criados por meio da palavra. Eles foram chamados à existência, né? Haja luz, houve luz. Deus chamou à existência as plantas, as árvores, os répteis, as aves. Tudo ele chamou à existência. Passaram a existir por meio da palavra. A palavra criou. A palavra que sai da boca do Senhor, a palavra viva, a palavra de poder criativo, a palavra rema de Deus, trouxe à existência toda a criação. Agora, quando foi no momento de criar o homem, no momento de fazer esse ser maravilhoso, trino, a imagem e semelhança de Deus, Deus, ele para tudo, faz um concílio entre o Pai, o Filho e o Espírito e nos forma por meio das mãos. Nós fomos modelados, desenhados. Foi algo que Deus achou tão importante que ele resolveu colocar as suas próprias mãos e nos moldar, nos modelar a nossa forma ímpar. Os animais, em alguns aspectos, eles vão se parecer, né? Mas o ser humano, né? Embora muitos queiram dizer que nós pareçamos com o macaco, mas o ser humano, querido, é ímpar. É a coroa da criação, ele é o representante de Deus na criação. Então, é algo muito maravilhoso. E também eu queria ler com você Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que para nós também é importante a gente ter essa... Porque, perdão, deixa eu abrir aqui para mim ler direitinho para você. Isso, aleluia. Porque olha só o que a Bíblia diz, querido. 26, 25, vai dizer o seguinte, Gênesis 1, 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: que dou a você
todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Assim foi. E Deus viu o que havia feito. Tudo havia ficado muito bom. Olha só, querido, depois da criação do homem, a criação dos animais, das aves, das águas, Deus, ele diz que ficou bom. Ele achou bom, nós vimos isso no versículo de número 25. Ele diz que Deus viu que ficou bom. Agora, quando ele cria o homem, muda, entra mais um adjetivo, entra algo para que dá potência àquilo que ele achou que tinha ficado bom. Ficou muito bom. Por aí nós podemos imaginar quem somos nós, né, Marcelo? É isso aí, AP. E isso esse texto é tão profundo, AP. Se a gente for parar para pensar, né, quando ele nos criou em uma forma tríade, né, em 3 dimensões ele nos criou, né, AP? Corpo, Sim. alma e espírito, né? A gente para pra pensar, AP. Eu penso muito assim, Deus me trouxe essa revelação agora, né? Os filhos, né, muitas pessoas falam, poxa, teu filho tá parecendo tanto contigo, né, AP? O filho parece tanto com a mãe, o filho parece tanto com o pai, né? E isso a gente carrega as características dos nossos pais. Né? Talvez o teu sangue seja o mesmo sangue que do teu pai, que da tua mãe. O teu semblante se pareça mais com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó. Ou seja, nós carregamos, né, as características de quem nos criou na criação aqui na antropologia humana, né? Vamos dizer assim, né? Mas na antropologia dada por Deus, né, como ele nos fala aqui em Gênesis 1, a partir do 26, que ele nos criou a nossa imagem e semelhança dele, nós carregamos a característica de Cristo. Nós carregamos o DNA de Cristo. Nós carregamos o sangue de Cristo como imagem e semelhança dele. Então nós somos esse ser com essa capacidade de ser parecido com quem nos criou. Você não é parecido com quem fala, com o que falam de você a teu respeito, né, na escola, no trabalho ou no meio da rua, aquilo que a família fala a teu respeito. Nós somos aquilo que Deus fala a nosso respeito. Né? Então, essa forma, esse texto é tão profundo que nos leva para essa dimensão, né? Nos leva para esse nível de pensamento, que a gente é tão parecido com o nosso Deus, com o nosso Criador, que nós carregamos as características dele em nossas vidas. Então, assim, isso é tremendo, AP, saber que a gente, né, é composto, né, pelas características do nosso Criador, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, né? É interessante, Marcelo, você pensar desta forma e trazer essa semelhança, né, as características da herança, mas uma das coisas que a natureza ela nos apresenta é os iguais, né? Cada um segundo a sua espécie. E as espécies, elas se comunicam entre si. Sim. As espécies, elas têm uma linguagem própria, né? Você, quando vai ver os grandes rebanhos, as grandes manadas, né? Os animais selvagens que vivem em bando, vivem em grupos, eles se comunicam. Há um comando, há uma linguagem característica deles. Eles se entendem. E o próprio Deus, a Bíblia vai dizer que ele criou o homem para se relacionar com ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança porque era o ser através do qual ele iria exercer o seu poder e domínio sobre a terra. Nós estamos vendo isso muito claramente aqui quando lemos Gênesis, porque ele diz que ele deu ao homem domínio. Esse domínio significa autoridade, poder, governo. Quem tem o domínio, o poder e o governo? É o próprio Deus. Então ele transfere isso para nós e, detalhe, ele também estabelece um relacionamento. O homem no Éden, o Adão antes da queda, ele era um ser que o diálogo, o relacionamento dele para com Deus e de Deus para com ele era como se fosse de pai para filho realmente, de irmão para irmão, de iguais. Você vê no próprio episódio da queda que quando o Deus ele entra no Éden na viração do dia para conversar, procurar Adão e Eva,
Não há da parte de Eva quando vai se comunicar com ele, não há da parte de Adão quando vai se comunicar com Deus, quando vão se explicar para Deus, nenhuma postura de reverência. Oh, Deus, Criador, reverência. Não, eles conversaram normalmente, porque era o que? Realmente havia ali uma equiparação, guardando as demais proporções. Porque, querido, o ambiente do Éden era um ambiente de santidade, era um ambiente de pureza, era um ambiente da verdade. O que fez o Éden deixar de ser Éden foi a mentira, ok? Foi quando entrou a vaidade e o orgulho. Aí contaminou o ambiente. Mas por isso que a Bíblia pede de mim e de você santidade. Porque quando nós estamos em santidade, quando nós buscamos esse compromisso de relacionar com Deus por meio da nossa santificação, o diálogo é direto, o diálogo é tete a tete. Dá para você entender? Porque Jesus Cristo é o último Adão. Jesus Cristo ele veio restaurar a comunhão. A comunhão foi quebrada lá no Éden. Jesus ele vem restaurar a comunhão. E num dos tópicos que nós temos aqui para hoje, vai dizer o seguinte, olha, a Bíblia nos põe diante de todos os problemas, questionamentos e crises humanas. A causa de todos os problemas humanos está na desconexão estabelecida com Deus, na ruptura por causa do pecado. Lá na queda, né, Pê? Quando Adão, né, e Eva de pecado, eles perderam essa conexão que eram diárias, né, Pê? Sim. Toda tarde Deus ia visitar e tinha esse papo, esse bate-papo, como o senhor falou, né? Eles não falavam como meu senhor, eles tinham aquele costume, né? Era algo costumeiro, né? E aí quando entra o pecado, quando entra o erro, a gente se desconecta de Deus, né? E aí quando a gente se desconecta com Deus, existem problemas, né, Pê? Sim. Vem problemas, vem, né? A gente precisa, o boleto chega, né? A gente precisa lidar com aquilo que, as consequências que vão gerar essas atitudes, né? Então assim, a gente perdeu, né, essa conexão com Deus lá na queda. Mas como Jesus ele veio nos resgatar, ele veio redimir, ele veio nos trazer para comunicar com ele de novo, nós temos essa capacidade de falar com ele de novo, Deus está disponível para a gente poder ter esse acesso para ele, mas aí a gente pode falar alguma coisa sobre esses problemas, né, Pedro? O que causou, né, o que gerou, né, essa queda, porque hoje a gente está falando para pessoas que talvez possa alcançar pessoas incrédulas, né, pessoas que têm um certo tipo de resistência, né, pessoas que são rebeldes, né, pessoas que talvez, né, tenham esse sentimento para com Deus, né, Pedro? Aquilo que vivenciaram durante sua trajetória de vida, né, porque quando a gente erra, quando entra o pecado, entra esses tipos de consequências e esses sentimentos que nos afastam do Senhor, né, Pedro? A verdade vem até dentro do que você estava falando, que esse relacionamento, essa conexão, essa aproximação, ela existiu e existe. Nós que precisamos buscá-la novamente. Por isso que Jesus ele vai dizer, eu até quero me corrigir, né, que eu falei João 10:10, não é João 10:10, né? É João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ou ninguém se conecta, ninguém vai se reconectar com o Pai, com o Deus Criador, por outro caminho, por outra pessoa. Jesus Cristo. Lembre-se, o pecado, ele entra num ambiente perfeito. E a consequência dessa contaminação, do homem ceder à sedução e abraçar o pecado em desobediência à palavra de Deus, fez com que a intimidade, a visão, né, a proximidade com Deus ela fosse interrompida. Mas é lindo quando você lê as Escrituras que quando Jesus morre, é crucificado, morre e ressuscita ao terceiro dia, o véu do templo é rasgado. Esse véu é aquilo que causava uma separação, porque ninguém podia ver a Arca da Aliança, ninguém poderia ver o propiciatório, ninguém podia ver a manifestação da glória de Deus no dia de Yom Kippur. Ninguém podia ver, querido. Só o sacerdote só o via. E agora vem Jesus como sumo sacerdote dos nossos bens e ele abre
essa aproximação, essa possibilidade de relacionamento foi disponibilizada novamente. Foi disponibilizada novamente para nós. E é muito importante isso, porque o segundo tópico para nós, Marcelo, ele vai falar que houve um tempo em que o homem esteve vinculado à completude, estava vinculado à ordem e a todos os aspectos. Assim era o Éden. Ou seja, no Éden havia uma ordem perfeita. No Éden havia esse vínculo, havia essa completude. O homem era pleno para com Deus. Não existia problemas, Sim. né? Não existia dificuldades, enfermidades, né? Doenças, não existia isso que a gente vive hoje em dia nessa correria, né? Era tudo conforme Deus tinha criado para benefício do próprio homem, né? Era para benefício do próprio homem. Deus criou e colocou um homem ali para que ele pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha plantado no Éden. E aí, pelo pecado, né, a gente perdeu essa conexão, a gente perdeu aqui essa esse mordomia. Exatamente. Essa mordomia. Era muito. Devia de ser. Eu tenho essa dúvida, Pedro, de chegar lá um dia e perguntar isso para Adão, né, para Eva, né, o que aconteceu, né, para que eles pudessem perder essa mordomia que a gente hoje vive nessa correria, né? Mas como o senhor falou, né, Pedro, Jesus, ele está disponível, né? Ele está apto para que nós possamos buscá-lo, ouvi-lo, receber de tudo aquilo que ele tem para nossas vidas, né? E a gente inserir novamente, por meio de Jesus, nessa completude, né, Pê? Nesse algo perfeito, nesse algo completo que a gente só encontra no nosso próprio Deus. E é isso que ele tem para nossas vidas. Ele tem algo completo, ele tem essa completude. Embora nós estamos aqui nesse mundo, né, onde já és do maligno, porém, no Senhor, em Deus, existe completude, existe perfeição, existe o melhor que Deus tem para nossas vidas. É uma coisa assim espetacular você imaginar que, como você mesmo falou, Marcelo, a natureza, toda a criação convergia para o homem e o homem para Deus. As coisas criadas, elas convergiam para o sustento do homem. A terra produzia sem necessidade de ser lavrada. O homem ele iria exercer um papel diferente na humanidade, né? Um papel diferente. Nós não iríamos comer do suor do nosso rosto, mas iríamos desfrutar da graça e da misericórdia de Deus, dos favores imerecidos de Deus. Sim. Ok? Mas quando vem o pecado, esse é uma das consequências, né? Esse elo foi interrompido. Você imagina que no Éden, Adão era completo, era pleno. Então, Adão, ele tinha um nível de inteligência muito superior ao nosso. Adão, ele tinha um nível de competência, uma capacidade muito maior da nossa. Imagine o Adão que poderia se irar, mas não pegava. Ou talvez nem se irasse porque não haveria motivo para se irar. Você consegue entender isso? Adão não precisava mentir. Adão não precisava brigar. Adão não precisava gritar. Adão não precisava cobiçar. Adão poderia viver em paz com todos os seus pares. Não haveria guerra, não havia contenda, não havia divisão, não havia inveja. Esse é o ambiente celestial. Esse é o ambiente de Deus. Qual é o nosso próximo tópico aí, Marcelo? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como nós falamos, né? E um ser tríade. E com 3 dimensões também nos criou. Né? E eu fico pensando também, Pedro, daquilo que o senhor acabou de falar, né? Que Adão ele tinha uma competência, ele era mais completo do que nós hoje em dia, né? A inteligência dele era superior à nossa, né? Ele se relacionava diretamente com Deus, mas mesmo assim Adão e Eva, eles foram capazes de errar, né? Quanto mais nós, né? Então a gente tem que manter realmente uma vigilância redobrada a todo instante, né, Pedro?
E a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Então a nossa vigilância tem que estar todo o tempo, né, Pê? Talvez até dormindo a gente tem que se manter vigilante. Em todo o tempo, porque essa escolha de Adão, essa é a queda, essa é o livre-arbítrio, Sim. né? Deus ele cria todas as possibilidades. Deus ele deixou tudo na mão. Agora, a escolha de não comer, a escolha de obedecer, cabia a ele, né? Nós como seres humanos, nós somos um ser ímpar. Acho que a maior diferença entre o ser humano e Deus é essa. Porque Deus, querido, ele pensa uma coisa, fala uma coisa e faz a mesma coisa. Deus não muda, ele é imutável. Ele pensou algo, ele falou algo e ele fez algo. Tudo aquilo que ele pensou, que ele falou, que ele fez, foram no mesmo patamar, no mesmo nível, porque a Bíblia diz que nele não há variação, não há sombra de variação, não há variação. Ele pensa, fala e executa a mesma coisa, ele não muda. Agora nós seres humanos, nós pensamos uma coisa, falamos outra e somos capazes de fazer outra. Então, essa... Realmente nós somos tríade, né? Tríades do erro, né? Não só corpo, alma e espírito, que são a composição do ser humano, né? Uma parte visível, corpo, e duas partes invisíveis, que são alma e espírito. Então, veja bem, nós somos mais complexos naquilo que não vemos do que naquilo que vemos. Se o corpo humano, com seus órgãos, juntas, medulas, células, nervos, tendões, ok? Cartilagens, neurônios, já é uma complexidade que estamos sendo estudados por nós mesmos há milênios e não chegamos a uma plena conclusão. Você imagina a questão da alma e a questão do espírito, que muitas pessoas querem definir num abrir e piscar de olhos. Não tem como, querido. Se nós não conhecemos toda a parte física do ser humano, quem dirá conhecer a nossa complexidade de alma e a nossa complexidade de espírito? Então não há psiquiatria, não há psicologia, não há psicanálise, não há análise, não há Blasnazig, não há nada que vai poder definir na plenitude, completamente, você entende? Por isso que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Buscando na palavra, buscando no direcionamento do manual do construtor as direções para uma plena realização da nossa vida. Uhum. É isso aí, Pê. O nosso tempo já está se esgotando, né, Pê? A nossa equipe aqui por trás já nos orientou em relação a isso. Mas a gente vai se encaminhar, né, Pê, agora, né? Dando final a a primeira aula. Dá Né, para você falar pelo menos fazer mais um tópico aí para gente? Sim, Pê, dá para terminar e exatamente falar sobre isso para a gente poder terminar, né? Então, valeu. E que o próximo tópico ele diz assim, né, Pê? E todas as partes que nos compõem foram sujeitas aos danos provenientes do pecado, aquilo que a gente estava falando, né, Pê? Né, sobre Adão e Eva. Pê, eu queria até te fazer uma pergunta em relação a Adão e Eva, que é o tema que a gente está mais se aprofundando mais, né? A gente é criado como corpo, alma e espírito, e a gente sabe que a nossa alma, né, que a gente vai falar mais sobre isso, né, se aprofundar mais sobre isso, né, ela é ligada, né, à nossa carne, né, e mediante a escolha de Adão e Eva, né, como a gente está falando aqui, entre algumas consequências, Eva, naquele momento, ela foi almática, Pê? A alma dela falou mais alta do que o espírito, né, que eles se relacionavam com o Senhor todos os dias, né? Porém, Deus, ele deu uma ordem. E a ordem, ela não foi acatada, né? E aí me gerou essa dúvida agora, entendeu, Pi? Sobre o tema que a gente está falando sobre dentro da antropologia, né? Será que Eva, naquele momento, deixou a alma dela falar mais forte? O desejo? Porque tá ligado, né? O desejo tá ligado à alma. É o desejo que está na alma, porém se manifestou na carne. Sim, começou na alma, se manifestando para... Porque essa capacidade, essa competência, a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Por isso que eu fiz essa pergunta, Pedro. Para já deixar já... Vamos ver isso na próxima aula, porque é corpo, alma e espírito. Mas essa parte pecaminosa, ela vai influenciar a alma. Sim. Desde que a nossa alma esteja inclinada para a nossa parte carnal. E naquele momento ali, né, não vamos falar tudo agora, vamos deixar na próxima aula, mas naquele momento, o que falou mais alto foi a questão, essa parte
corpo, essa parte carne, esta parte humana desconectada do espírito. Lembra a desconexão? Ela começou quando o psique de Eva, ok? O nefesh, que é no hebraico, alma no hebraico, a alma de Eva resolveu ter uma vida independente Sim. do Criador. E ela duvidou da palavra, porque a dúvida também vem da mente, ok? E se inclinou para os desejos de uma outra natureza, que era a natureza carnal, que estava totalmente submissa, dominada pelo espírito. Entendi. É Ok? isso aí. É uma característica, então, né, da alma, né? Esse Sim. psique, esse intelecto, né, que veio através da alma, e ela se desconectou, Ela né? fez a Deu escolha. Aham. Porque É o livre-arbítrio que ela teve, né, isso ali. aí. O que nós vamos prestar contas para Deus? É a nossa alma, querido. A alma que é você, você é a alma. Mas isso aí é um assunto para a próxima Próxima aula. aula, isso aí. Valeu? A gente deixou a deixa aqui, né, Pê? Pra você ficar E ligado naquilo que a gente vai falar na próxima aula, né? está conosco aí. É isso aí. Eu queria orar com você nessa hora, tá bom? Para agradecer a Deus por esse momento em que nós passamos juntos aqui e que essa introdução sobre o ser humano, sobre o homem conectado e o homem desconectado, ela possa fazer você refletir para onde está indo a tua alma, quem está dominando a tua alma, né? Qual é a natureza que está prevalecendo? A natureza carnal ou a natureza espiritual? Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome nesta noite. Louvamos a ti por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando daquilo que vem da tua palavra, Aleluia. compartilhando, Senhor, das escrituras que são deliciosas. O salmista diz que elas são doces como mel. É maravilhoso mergulhar nas escrituras e aprender mais do Senhor. Oramos, meu Pai, para que todos possamos cada vez mais estar inclinados para as coisas do Espírito e manter em perfeita preservação o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Amém. preparados para a sua volta, Aleluia. prepararmos para o dia da prestação de contas. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Fomos em constelação. Isso aí, Valeu. galera. Até a próxima aula. Fui.